Olá pessoal, então, seguindo com a nossa timeline, né, a nossa linha do tempo no tratamento de alinhadores, feita a submissão do pedido, o próximo passo agora vai ser revisar o planejamento proposto pela empresa, né? A gente vai receber agora uma simulação de tratamento e nós vamos revisar ela, se ela está de acordo com o nosso desejo e, se necessário, a gente vai fazer ajustes e modificação nela ou até mesmo a gente pode rejeitar ela se não está de acordo com o que eu pedi ou quero fazer alguma modificação grande nesse planejamento, eu rejeito ela. E se tiver tudo ok, apresentei para o paciente, ele aprovou, a gente vai aprovar esse pedido e ele entra imediatamente em produção. E tudo isso, todo esse processo de comunicação entre profissional e empresa é feito dentro da nossa plataforma Click Cloud Pro. Né? Então eu vou apresentar um pouquinho desse software para vocês. Não é simplesmente um software de pedidos, e sim é uma plataforma completa de planejamento ortodôntico 3D. Ela tem uma riqueza de informações enorme. Então, e é um grande divisor de águas na Click Aligner. A Click Aligner é a única empresa nacional que dispõe de tal software que permite que o ortodontista faça modificações nos seus planejamentos. Isso é um grande diferencial, porque a gente não fica refém do que um cara está fazendo lá do outro lado da linha, do outro lado do mundo às vezes. A gente pode se comunicar em português, se comunicar rapidamente dentro da plataforma com a equipe de design, com a equipe de ortodontistas da Click. E a gente pode, se já domina o software, fazer nós mesmos sugestões e modificações. Eu posso trocar um attachment, eu posso fazer uma sobrecorreção. Então, ele nos dá liberdade e muito controle sobre o nosso planejamento. Então, eu vou passar rapidamente sobre os recursos desse software e vamos apresentar então para vocês o Click Cloud, que é o nosso grande software de planejamento ortodôntico. O Click Cloud, ele reúne não só ele não é só um viewer 3D para visualizar os planejamentos feitos, mas ele é um organizador, né? A gente tem todos os nossos pacientes organizados no mesmo local. A gente tem aqui, cada linha é um paciente que está em tratamento ou aguardando a aprovação desse tratamento. Então, a gente tem aqui nome do paciente, vou mostrar em detalhes para vocês, o tipo de produto que foi selecionado para esse paciente e o status desse pedido, se está aguardando aprovação, se está em produção, se já foi entregue, né? Então, quando vocês tiverem a conta do Click Cloud, vocês acessando o Click Cloud Pro, vocês vão ter lá a página de pedidos, onde vocês fizeram o pedido, quando a gente mostrou no vídeo anterior como preencher aquele formulário de pedido, mas a gente também agora consegue acessar o Click Cloud Pro, que é a ferramenta de ajustes. Como é que a gente acessa? A gente clica aqui em todos os nossos pacientes, a gente clica em cima do paciente desejado e ele vai acessar a página do paciente. Né? O interessante é que quando abriu essa paciente que eu estou trazendo de exemplo para vocês, a gente tem aqui, para essa mesma paciente, diversos designs, ou seja, todas as versões que eu vou editando, modificando ou pedindo alterações de um planejamento complexo, por exemplo, vão ficando salvas. Então, por exemplo, um exemplo clássico, quero simular um tratamento com extração, não gostei, então eu rejeito e peço agora sem extração, simula então sem extração. As versões com extração e sem extração ficam salvas aqui, ou projetando ou expandindo ou não expandindo. Todas as versões ficam salvas e a gente pode usar isso para discutir com o paciente ou até mesmo com outros profissionais reabilitadores. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui a data, fica gravada aqui, opa, está com um pouquinho de delay, a data fica gravada aqui e a gente tem aqui os pedidos, o pedido foi enviado, foi rejeitado, enviado, rejeitado. E esses envios e rejeições ficam aqui, Deixa eu tentar dar um zoom para vocês ali, Quando a gente clica aqui nessa bolinha azul, nesse círculo onde está escrito Click Cloud, ele vai abrir o nosso plataforma 3D. Outro recurso legal que tem, quando a gente clica nessas três bolinhas aqui que tem do ladinho, essas três bolinhas, elas abrem um QR Code que o paciente com o celular dele aponta para esse QR Code e ele abre no próprio celular o planejamento 3D da boca dele. Isso é muito legal a gente fazer. Normalmente eu faço no finalzinho da consulta. Eu clico aqui para abrir o planejamento e apresentar para o paciente e no final, às vezes o paciente, eu vou ver, eu vou falar com minha esposa, vou falar com meu pai. Então a gente, clica aqui, aponta o teu celular para cá e ele vai poder levar para casa o planejamento para discutir com a família, por exemplo. Eu gosto muito desse link que ele gera aqui também, que a gente pode mandar para o WhatsApp imediatamente para algum colega que eu estou discutindo se o espaço que eu abri para o implante, por exemplo, está adequado. Clicando ali, ele vai abrir então o Click Cloud Pro. E o Click Cloud Pro,
Ele tem ferramentas que a gente chama de as ferramentas básicas, que são as ferramentas de visualização, para a gente analisar. Então, quem está iniciando vai usar basicamente isso, vai usar ferramentas para ver contatos oclusais, tirar ou colocar attachments, olhar como é que ficou esse planejamento, quantos alinhadores foram gerados. E quem já domina o assunto e quer fazer modificação, ele acessa as ferramentas avançadas que eu vou mostrar em seguida. Quais são as ferramentas básicas de visualização? Um Viewer 3D ele abre essa arcada aqui em 3D e ele tem aqui em cima essa barra, né? E essa barra tem as ferramentas básicas de visualização. Deixa eu voltar para cá. Ó, temos aqui, quando a gente clica aqui, ele aparece ou desaparece os attachments. A segunda opção é uma grade, ele vai mostrar uma grade de simetria, para a gente avaliar a simetria facial ou até mesmo a simetria das arcadas, por vista oclusal ou vista frontal, plano oclusal também. Se a gente clica em Scan, ele vai mostrar o escaneamento que eu enviei para a empresa, para clique, antes dele ser transformado nesse typodonte virtual aqui. A gente tem uma ferramenta muito bacana aqui, que é a ferramenta Dual, que compara o antes e depois, os pacientes adoram ver isso, ele compara o antes e depois. A ferramenta Superposição é a minha favorita, que ele pega o inicial e deixa em lilás, e o final na cor natural. Então, conforme o dente vai movimentando, ele fica sobreposto, o inicial e o final. Temos aqui uma tabela de movimentação, que a gente consegue ver no detalhe quanto cada dente moveu por alinhador e no total. E quanto que está movendo em cada um dos estágios, em cada um dos alinhadores, qual dente está movendo ou não. A gente consegue analisar contatos oclusais, fazer análise de Bolton, e aqui a gente tem atalhos simplesmente para posicionar melhor esse modelo. Aqui na direita nós temos dois botões importantíssimos, que é o aprovar e rejeitar. Quando a gente clica aprovar, quer dizer que está tudo ok e o paciente aprovou o tratamento. Ele vai ser encaminhado para a nossa equipe financeira, que vai entrar em contato com vocês para iniciar a produção desse tratamento. Se a gente clica em rejeitar, ele abre uma janela e nessa janela a gente vai explicar por que eu vou rejeitar. Olha, por favor, incluir mais o dente 11 e 21. Ele abre essa janela e a gente pede o que eu quero. Por favor, remover o attachment do dente 22. E a equipe em seguida vai fazer essa modificação e envia para vocês muitas vezes no mesmo dia. Então essa é a barra superior do nosso software. Aqui embaixo a gente tem um player. O que é isso? É que nem nosso player de música. A gente pode aqui aumentar a velocidade de reprodução. Nós podemos apertar play, pause, para frente, para trás. E esse player nada mais é do que vai fazer essa barra andar aqui embaixo nessa barra preta. O que essa barra preta representa? A linha superior é a arcada superior, a linha inferior é a arcada inferior, lógico, né? E a gente tem aqui em vermelho quando tem que colocar a inserção de attachments. Então, esse caso tem attachments, então ficou em vermelhinho aqui, porque é para lembrar o dentista. Opa, aqui na etapa 1 eu tenho attachments para serem colocados. Quando eu pego o meu mouse e arrasto, clico aqui em cima dessa flechinha azul e arrasto para frente e para trás, os dentes eles se movimentam do apinhamento para o alinhamento, apinhamento, alinhamento, né? Da mesma forma que se eu apertar play, eles vão movimentando lentamente. Eu particularmente gosto de arrastar aqui e às vezes eu posso parar na etapa desejada para mostrar alguma coisa para o paciente. Então esse é o nosso player. Tá? E outra coisa interessante, esse player tem alguns recursos que está em branco, quer dizer que tem movimentação nessa arcada. Às vezes ele fica em cinza, por exemplo, se tivesse 5 alinhadores superiores e 10 inferiores, ele ficaria em branco na arcada superior e ficaria em branco só até os 5 e aqui ficaria em cinza na arcada superior e aqui embaixo ficaria todo branquinho. Também tem mais um recurso que não vou aprofundar agora, mas um recurso avançado de jump mandibular. Para casos de cirurgia ortognática ou pacientes em crescimento, a gente pode simular um avanço de mandíbula. E esse avanço de mandíbula fica marcado aqui como verde, fica marcado em verde aqui nessa barra aqui inferior. Agora, gente, nós vamos para umas ferramentas super importantes, que é as de comunicação e, por último, a de planejamento 3D, que são as mais avançadas. Aqui na coluna da direita, a gente tem a aba Projeto, que nada mais é o que a gente solicitou para clique. O segundo botão, que é o histórico, que ele vai estar imediatamente aberto. Quando vocês abrem isso num desktop, num notebook, ele já vai abrir o histórico. O histórico daqui é um dos botões mais importantes. Porque o que é o histórico? Quando a gente clica ali, eu vou mostrar para vocês, tem uma flechinha, ele abre o nosso portal de comunicação com a equipe de planejamento. Então, qualquer modificação que vocês solicitarem ou alteração vai ficar registrado aqui. Doutor pediu, laboratório pediu. Então vai ficar tudo registrado, todo o histórico desse caso, até mesmo nos refinamentos. Então a gente não perde nada e fica registrado o que eu pedi, que a equipe às vezes a equipe de ortodontia,
daqui manda alguma recomendação para vocês. Vai dizer assim, olha, indicamos para você o planejamento Unlimited. Note que o dente 25 tem uma movimentação muito complexa e talvez necessite ancoragem com elásticos, por exemplo. Então, é importante a gente olhar o histórico para não perder alguma informação que foi passada pela equipe de planejamento. Então, aqui é o nosso canal de comunicação com os designers e ortodontistas da Clique. Certo? Todo o histórico fica aqui, então é fundamental olhar isso, tá? Quando a gente abre no celular, eu não recomendo, eu acho ótimo o celular, tá? Eu uso no meu dia a dia para avaliar um caso. Mas para quem está começando, quem não tem experiência, gente, abra num computador, abra um notebook, analise com calma e valorize esse momento de diagnóstico 3D. E no notebook a gente tem mais ferramentas que não estão disponíveis na versão App Mobile, tá? A gente tem aqui a Clique em estágio, ele vai mostrar um gráfico de estágios, onde tem desgaste proximal e quando. Vai mostrar os attachments, enfim, tem vários recursos. E quando a gente clica aqui, nesse último botão aqui da direita, que é o modificar, ali todos vocês podem clicar e mexer à vontade. Mesmo quem não domina, eu tento encorajar vocês a clicarem ali e ver as ferramentas avançadas, e quem já domina vai sentir mais à vontade. Por quê? Vocês podem modificar à vontade, brincar com o caso, fazer uma sobrecorreção, abrir espaço, desde que vocês não salvem. Se vocês salvarem, ele vai enviar para a equipe de planejamento recalcular os movimentos com as modificações de vocês. Como é que funciona isso? Quando a gente clica aqui em modificar, ele vai abrir então as ferramentas avançadas do Clique Cloud Pro, onde a gente pode fazer os ajustes mais detalhados do planejamento. Ele abre isso. Tá? Vindo que o software mudou um pouquinho, ele abre essa janela com tabela de movimentação de todos os dentes e ele abre aqui uma coluna onde tem um movimento para cada eixo, por exemplo. O que é isso? Se eu clico aqui, eu faço movimentos mesio-distal. Se eu clico nesse segundo, vestíbulo lingual. Nesse terceiro botão, intrusão e extrusão, que é o que está selecionado aqui. Então está selecionado intrusão e extrusão. Ele está mostrando, ele aparece uma flecha quando eu clico no dente. Se eu clicar nesse outro dente, a flecha vai aparecer nesse. Eu clicando nessa flecha, eu consigo arrastar esse dente para extruir mais ou menos, como está mostrando nesse vídeo aqui, tá? Quando a gente clica aqui em objetivo, então eu mudo o meu objetivo final de tratamento. Eu não estou mudando o inicial, estou mudando lá o final. Então quando um doutor gosta de fazer sobrecorreções, por exemplo, é aqui que ele vai. Ele clica em objetivo, está selecionada a etapa final do tratamento, e eu vou lá e, por exemplo, tinha uma rotação de incisivos, eu vou lá e rotaciono um pouquinho mais esse dente para ter uma sobrecorreção. Então é aqui que a gente faz isso. No caso, esse aqui seria o botão de rotação. Se eu quiser mudar attachments, vou mostrar em seguida, a gente clica nesse botão aqui, que daí ele vai mudar essas flechinhas para attachments, que a gente consegue arrastar eles e soltar em cima dos dentes desejados. Então, vou mostrar um pequeno videozinho aqui, que vai estar fazendo alguns ajustes. Ó. Então, eu clico no dente mesio-distal, ele movimenta para mesial e para distal, e aí ele calcula colisões e espaços, tá? Teve até uma atualização aqui de software que ele vai mostrar em verde aqui, onde tem espaço, em vermelho, onde tem colisão. Onde tem uma colisão de um dente com o vizinho, invariavelmente, se eu estou jogando um dente contra o outro, o software vai acusar essa colisão e muitas vezes é necessário fazer desgaste interproximal para que essa colisão de fato não ocorra. Exceto em casos que a gente tem um diastema, a gente quer de fato fechar aquele diastema, a gente vai colidir um dente contra o outro, mas não vai ir lá fechar esse diastema, certo? Então aqui está fazendo alguns movimentos, a gente pode ajustar torque de raiz, torque de coroa. Posso olhar em vista oclusal, olha lá, vou fazer uma rotação nesse central, conforme ele rotaciona, ele colide com os seus vizinhos. Mas isso nos dá uma riqueza de controle desse planejamento que quem domina software 3D vai se sentir em casa aqui. E quem está começando, eu encorajo vocês, acessem, treinem, mexam à vontade. Aqui em cima na direita não está aparecendo, mas tem um botão de enviar ou cancelar. Então você pode brincar à vontade, mostrar para o seu paciente que você domina essa técnica, pode ficar brincando na frente do paciente. Às vezes, olha, quem sabe a gente instrui um pouquinho mais do teu central, como é que vai ficar? E você, vamos fechar o diastema, vamos expandir a arcada. Você pode fazer tudo aqui. Se você não se sentiu seguro com as modificações que você fez, você simplesmente clica cancelar e ele não salva. Agora, se você clicar enviar, ele vai abrir de novo aquela janela de informações, você preenche essa janela e a equipe da Clique vai recalcular o tratamento com as modificações que você fez. Você pode trocar attachments, você pode fazer sobrecorreções e a gente recalcula. Então vamos supor que um caso tinha 10 alinhadores.
A clique enviou a oclusão ideal e tinha uma rotação do central. Olha, eu quero sobrecorrigir que eu quero matar logo esse caso na primeira sequência de 10 alinhadores. Não me importa que vai dar 15 alinhadores. Eu vou lá naquele central, rotaciono um pouco mais. Se eu estou rotacionando ele além do que já estava, vai gerar mais alinhadores. Então vamos supor que o dente está aqui. Ele foi movido do ponto A até o ponto B, gerou 10 alinhadores. Se eu vou pegar esse dente e empurrar ele mais um pouco, ele vai gerar, logicamente, mais alinhadores do que esses 10. Ah, mas foi muito alinhador, quero reduzir. Vocês podem rejeitar e pedir para a equipe da Clique modificar isso, ou vocês podem ir lá e reduzir a movimentação feita nesse dente que está causando mais alinhadores. Além disso, dessas modificações, a gente pode olhar ajustes oclusais, que nem eu mostrei para vocês. Clicam aqui em oclusão. Quando clica em oclusão, ele mostra onde é que está tendo os contatos. Então, nesse caso aqui, tem um contato pesado, por exemplo, aqui no 14. No dente da Anitta. O dente 14 tem um contato pesado, então eu posso levar esse premolar para palatino, o contato já alivia. Poxa, mas daí não ficou bonito. Então vamos expandir de novo, o contato vai ficar pesado. Então, em vez de mexer no 14, quem sabe eu intruo um pouquinho o inferior, ou vestibularizo ele. Vamos intruir o inferior para fugir um pouco desse contato. Intruir o dente, fugir um contato. Ah, Guilherme, mas isso é muito avançado, não quero mexer no computador, não tenho paciência para isso. Não precisa saber mexer, mas precisa saber que é possível mexer e precisa entender como é feito um planejamento ortodôntico para alinhadores. Não existe mágica. Tem uma equipe aqui da Clique do nosso lado de ortodontistas extremamente capacitados, com ampla experiência no tratamento com alinhadores e planejamento tanto para o Brasil quanto para o exterior. A gente planeja aqui na empresa para fora do Brasil também. E esses técnicos de ortodontistas daqui vão fazer essa modificação para você. Mas é bom você saber que isso é possível, que é assim que é feito. Então a gente analisa os contatos oclusais, modifica dente por dente. Depois de modificar cada um dos dentes, um algoritmo de software calcula quantos alinhadores são necessários para que esse movimento tenha um efeito desejado. Não adianta a gente mover daqui até lá em 3 alinhadores. Talvez seja necessário 10. E essa sequência de alinhadores é calculada por um algoritmo da Clique, que vai tentar entregar o melhor resultado possível para esse caso, fugindo das colisões também. Então, pessoal, ainda no módulo avançado, que vocês viram ali, eu modifiquei o objetivo de tratamento, a gente pode modificar o segundo grande grupo, que são os attachments. Então a gente modifica o objetivo, que é aonde eu quero chegar, e também posso modificar os attachments, que são recursos de ancoragem ou rotação de dentes, que otimizam nossos movimentos. Eu posso modificar todos esses attachments, e além de attachments, a gente tem outros recursos, como cortes para elástico, corte para botão. A gente tem power pressures, que são pontos de pressão que auxiliam em alguns movimentos, que podem ser indicados por alguns doutores. E nós também temos bumps ou holders, que são os batentes oclusais. Então, como tem outros recursos além de attachments, o nosso software, para identificar eles, ele usa uma escala de cores. E fica bem fácil de identificar. Quando é em amarelo, são attachments que vão ser colados com resina. A gente vai mostrar isso num outro módulo de colagem. Vão ser colados em resina no esmalte dos dentes. Quando ele vem em azul claro, são cortes que o alinhador vai vir cortado de fábrica, no caso aqui para receber um botão, e nesse caso aqui para receber um corte para elástico. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Quando vem em azul marinho, ele é um bump ou um power pressure, como a gente chama, que é um ponto de pressão, por exemplo, aqui para auxiliar no torque desse incisivo. É um recurso disponível no software. E um quarto recurso são os batentes. Claro que eu não vou colocar um batente aqui na vestibular de incisivo, a gente botou aqui para demonstração das escalas de cores. Normalmente, batentes oclusais são colocados na lingual dos incisivos superiores em pacientes que têm sobremordida exagerada. Assim, eles fazem um levante oclusal e auxiliam na extrusão dos posteriores e intrusão dos anteriores. Também pode ser botado um batente oclusal na oclusal dos molares. Quando a gente tem um outro recurso que é muito legal, que é o recorte para botão, que é um botão propriamente dito, que a gente arrasta esse botão e coloca aqui no vestibular do dente, e aí automaticamente, quando o alinhador é fabricado, um robô vai cortar fora um pedacinho aqui desse alinhador, contornando os dentes, vai cortar fora o botão, para que a gente possa colar um botão, por exemplo, por um tracionamento de canino, por um elástico de classe 2, por exemplo. E a gente então, nessa ferramenta avançada de ajuste de attachments, a gente clica aqui nesse botãozinho aqui do lado, onde está attachments. A gente pode modificar à vontade. Se eu não gostei da minha modificação, eu clico aqui em reset todos. Ele vai resetar tudo que eu fiz. Se eu quiser modificar esse attachment, não gostei, quero deixar ele como ele estava, eu clico aqui em reset único.
certo? Em casos muito complexos, que tem muitos estágios, se para um curso avançado, a gente tem esse botão aqui de aplicar para estágio posterior, ou, muito simples, e um dos botões mais utilizados é o excluir. O que é o excluir? Eu tenho attachments, mas eu não quero attachments nesse momento do meu tratamento. Eu clico no attachment, clico em excluir, 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 então assim eu removo os attachments, e removendo os attachments eu posso depois arrastar ele e soltar no dente. Eu posso usar mais de um attachment por dente, eu posso usar attachments na vestibular ou na lingual, e tem diversos formatos aqui na biblioteca, e a biblioteca da Clique até tem mais formatos ainda do que esses aqui. Tá? Então a gente tem muitos tipos de attachments otimizados para obter o melhor resultado possível para cada um dos tipos de movimento. Como é que funciona isso? Então a gente estava lá na etapa de movimentação, vendo o contato oclusal daquele premolar, a gente clica aqui em Attachment. Clicando em Attachment, aparecem os attachments disponíveis aqui. E eu vou mostrar aqui um exemplo, onde eu vou clicar aqui no attachment do canino. E vamos modificar ele. Quando a gente clica no attachment do canino, aparecem esses círculos em volta, com alguns itens de referência. Eu posso arrastar esse attachment para qualquer outra nova posição, eu posso inclinar esse attachment, eu posso esticar ele aumentando de tamanho e volume, ou posso diminuir ele também. Posso inclinar a face ativa, posso aumentar o offset ou reduzir o offset. É claro que, de novo, tem gente que se assusta nessa parte da aula aqui. Se pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Não, calma, vocês não precisam fazer isso, mas tem gente que ama, como eu, essa parte. Porque a gente já sabe as nossas preferências e eu vou lá e modifico os attachments conforme minha necessidade e minha preferência, ou até mesmo, às vezes, uma preferência do paciente, que tem alto grau de exigência estética, que é attachments menores, etc. Então, no caso aqui do canino, estou botando um attachment para rotação, tinha um attachment retangular, excluí ele, e agora estou colocando aqui um attachment para rotação do canino. Né? Eu posso deslocar esse attachment um pouquinho mais para mesial também, e eu posso avaliar esse caso em todos os detalhes. Olhando por vista maxilar, oclusal, olha que interessante a superposição que eu comentei antes com vocês, ele sobrepõe lá o lateral projetado e depois o lateral na posição final dele. Além disso, os batentes oclusais eu posso simplesmente arrastar e colocar aqui também, e também hoje a gente tem aqui disponível os cortes para elásticos e o botão também. Eu posso botar um botão para elástico aqui no canino. Paciente classe 2, quer usar botão. Vou colocar um botão estético no dente 23. Posso arrastar um botão e colocar aqui no canino também. Aqui botando um elástico um attachment um pouco mais otimizado para a rotação desse dente 22. É uma paciente que tinha esse dente 22 projetado, então a gente está colocando ali para ter um melhor efeito de rotação. Mas lembrando, isso é uma preferência pessoal minha. Quem não gosta pode simplesmente pedir para a Clique otimizar esses attachments ou remover attachments, etc. Para quem gosta e domina, eu fortemente encorajo vocês a ficar brincando um pouco mais nesse software aqui para dominar a ferramenta. Então, aqui um exemplo de caso clínico em alta velocidade, que eu vou trocar attachments e também vou corrigir um pouquinho que ficou com a tendência de classe 2 com a linha média desviada para a esquerda. Desculpa, a linha média inferior ficou desviada para a direita. Então, quem domina e quer melhorar essa intercuspidação nesse caso de refinamento, eu vou lá digitalizando um por um para a direita, né? E está mostrando aqui em grande velocidade, corrigindo um pouquinho o torque inferior para aumentar o overjet. Então eu estou agora ajustando dente por dente, posso ajustar os attachments desses dentes para obter aí autonomia de verdade e a excelência na finalização desse caso. Então a gente está aqui agora, olho superior, a gente pode usar grade de simetria, a gente pode olhar a vista anterior, superior. Agora eu estou aumentando, melhorando um pouquinho essa intercuspidação do lado esquerdo, que ainda tinha um pouquinho de gap entre o superior e o inferior. A gente pode analisar os contatos oclusais em ambos os lados. E a gente faz então esse refino técnico. Esse aqui é um exemplo, gente, da gente. Não é um exemplo assim normal, tá? É um exemplo da gente fazendo aquele toque final, a exigência estética suprema, assim, máxima, para a gente tirar o máximo desse tratamento. Depois que eu fiz esse ajuste em cima do que já foi proposto, eu vou lá e coloquei, realizei alguns ajustes no refinamento, removi alguns attachments propostos, né? Agora somente recalcular, obrigado. O que é isso? É alguém com grande experiência, fazendo um detalhamento ainda melhor do que foi proposto, claro, preferência pessoal minha, e eu só pedi para eles assim, por favor, só recalcula quantos alinhadores vão dar isso aí que eu fiz, para mim poder aprovar depois. Agora, Guilherme, eu não quero fazer, de novo, não domino isso. Achei que a intercuspidação não foi boa. Eu simplesmente vou lá em cima e clico rejeitar e boto, por favor, melhorar a intercuspidação dentária do lado esquerdo e corrigir a linha média inferior, desviando ela para a esquerda também,
aceito que faça desgaste interproximal para isso, a fim de obter a melhor intercuspidação possível para finalizar esse caso. É só descrever um pouquinho rapidamente e postar aqui. Quem tem MacBook ou computador mais moderno e não gosta nem de digitar, muitas vezes eu dito. Tá? Eu clico aqui no botão, tem aquele botão ditado do notebook, eu vou ditando e ele vai escrevendo para mim. Isso facilita muito e faz o nosso dia a dia ficar ainda mais rápido e dinâmico. Então, gente, assim a gente terminou de fazer todo o projeto, esse detalhamento, se quiser detalhar ou não, e a gente vai chegar na consulta de apresentação do paciente. Aqui vem uma dica pessoal minha, tá? Quando eu comecei a trabalhar com alinhadores, eu ficava detalhando ao máximo todos os meus casos lá no início, antes de apresentar para o paciente, para deixar a vírgula, tudo prontinho, exatamente, todos os pingos nos is, assim. Então eu deixava aquele caso um brinco. E aí, então, eu marcava a consulta. Eu estava numa curva de aprendizado, eu estava querendo brincar no software, estava querendo aprender a ferramenta. Hoje, eu detalho, como vocês viram, só se o paciente aprovou o tratamento. Então, o que eu faço? Uma analogia que eu acho legal. É que nem um arquiteto. Eu fiz um primeiro projeto dessa casa, vou apresentar agora um orçamento de um projeto inicial dessa casa para o cliente. Se o cliente disser sim, vou fazer, aí então eu faço aquele detalhamento para vocês. Então, eu já mostrei um detalhamento aqui que deveria ser feito se o paciente de fato vai fazer o tratamento. Se o paciente de fato vai fazer o tratamento, sim, vamos nos aprofundar e detalhar o máximo possível. Agora, hoje eu não perco mais muito tempo, justamente por isso que é bom trabalhar com a Click. Eu descrevo lá o que eu quero, minha secretária digita, envia para a Click me envia um planejamento com esse plano inicial. Claro que já não vai estar perfeito, muitas vezes não está perfeito como eu gosto, eu sou extremamente exigente. Eu apresento já para o paciente e falo para o paciente, olha, vai querer fazer, vai ser mais ou menos assim. Agora, se você quiser fazer esse nosso projeto, essa nossa construção, você aprovando, agora sim eu vou calcular ali quantos metros de fio vai nessa obra, quantos tijolos, quanto de tinta, qual a decoração dessa casa. Eu vou fazer um projeto detalhadíssimo e mando fabricar. Então eu não perco mais muito tempo, tá? Mas para quem está começando, eu encorajo, vamos lá, brinquem bastante no software, que isso faz parte da curva de aprendizado. E aí então, feito isso, gente, a gente vai chegar no próximo vídeo na apresentação do caso para nossos pacientes.